Em um futuro distópico, um grupo de jornalistas percorre os Estados Unidos durante um intenso conflito que envolve toda a nação, durante uma guerra civil travada nos Estados Unidos entre um governo federal autoritário e várias facções regionais. O filme começa na Casa Branca, onde o presidente está fazendo um discurso. Enquanto isso, cenas rápidas mostram tumultos terríveis acontecendo por todo o país. O presidente fala sobre o quão vitoriosos têm sido ao lidar com a situação, apesar de tudo mostrado indicar o contrário. No seu quarto de hotel, sentada na cama, Lee, uma veterana fotógrafa de guerra, ela nota uma explosão acontecer, mas não reage, pois isso se tornou algo comum. Na manhã seguinte, Lee sai para a cidade com seu colega Joe. Os dois chegam a um tumulto no centro de Nova York, onde as pessoas gritam às autoridades que querem água. A polícia tenta desesperadamente manter as pessoas afastadas. Lee testemunha outro fotógrafo sendo atingido por um dos cacetetes da polícia. Agindo rapidamente, Lee corre em direção à mulher e a puxa para o lado, perguntando se ela está bem. Assim que a mulher se recupera, ela reconhece imediatamente Lee e a olha com admiração, esperando poder ajudar mais. E você pode ajudar o canal se inscrevendo e deixando o gostei no vídeo, ajudando de graça a alcançar mais pessoas. De repente, Lee ouve alguém gritar sobre uma ameaça de bomba e rapidamente empurra a garota para o chão, cobrindo as cabeças dos dois. Um segundo depois, uma bomba explode e a área é envolvida pelo fogo, fazendo com que os sobreviventes percam a audição. Assim que a explosão termina, Lee se levanta como se nada tivesse acontecido e começa a fotografar as pessoas mortas no chão. A jovem fotógrafa se afasta cambaleando e pausa por um momento para olhar para trás para Lee, que parece não se importar, recolhendo sua câmera. A jovem tira uma foto de Lee. Naquela noite, Lee e Joe se encontram com seu mentor Sammy no salão do hotel. Sammy pergunta a Lee e Joe qual é o próximo plano deles, e Lee explica que estão indo para Washington, D.C. Ela diz a ele que planejam entrevistar e fotografar o presidente. Sammy olha para eles como se estivessem loucos e os adverte que serão mortos no local se tentarem. Quando Sammy percebe que não mudarão de ideia, pede a eles uma carona para poder cobrir a história na linha de frente. Exausta, Lee diz aos homens que não tem problema em dar uma carona a Sammy e se levanta para ir ao seu quarto. Ao passar pela recepção, Lee é parada por Jessie, a jovem repórter que ela havia salvado antes. Quando Jessie agradece a Lee, a fotógrafa exausta dá alguns conselhos à garota e segue para cima, pelas escadas. Ao chegar ao seu quarto, Lee entra no banho e não consegue parar as memórias de todas as coisas horríveis que ela viu ao longo do ano inundando sua mente. Na manhã seguinte, bem cedo, Lee desce as escadas para encontrar Sammy e Jessie dentro do carro e confronta Joe. Os dois discutem sobre deixar a jovem garota ir com eles, e Joe consegue convencer Lee com a condição de que eles deixem Jessie antes de chegarem a Washington, D.C. Depois de dirigirem por várias milhas, eles chegam a uma fronteira onde são solicitados a mostrar seus documentos de identificação. Após serem autorizados a prosseguir, continuam sua jornada e chegam a um posto de gasolina onde 3 homens armados estão esperando. Depois de negociar por algum combustível com os homens, Lee segue Jessie, que havia ido para trás do posto de gasolina, onde 2 homens estavam pendurados pelas mãos, terrivelmente torturados. Jessie fica horrorizada com o que está vendo e fica sem palavras. Esperando salvar a garota do interrogatório dos homens, Lee pede para ele se posicionar entre os homens pendurados para que ela possa tirar uma foto. Depois que o grupo de Lee partiu, Jessie fica frustrada consigo mesma por congelar, irritada por não ter conseguido nem lembrar de tirar uma foto. Apesar de sua simpatia, Lee adverte Jessie de que eles verão coisas piores conforme avançarem. Depois de dirigirem por várias horas, o grupo finalmente chega a Washington, e a cidade parece uma zona de guerra. De repente, Lee pede para Joe parar o carro e leva Jessie para dar um passeio para que possam tirar algumas fotos. Naquela noite, enquanto Lee e Sammy conversam do lado de fora, Joe dá a Jessie um discurso motivacional sobre o dia seguinte, oferecendo-lhe uma mão amiga. No dia seguinte, o grupo se encontra em uma batalha assustadora entre a resistência e os soldados do governo. A destemida Lee tira fotos perigosas enquanto Jessie luta para se recompor durante o confronto. Um dos combatentes é baleado e morto, proporcionando a Jessie material para tirar uma foto. Depois de um dia assustador, o grupo se dirige a um estádio onde centenas de refugiados se instalaram. Depois de pegar comida, Lee leva para Jessie e as duas começam a conversar sobre a carreira de Lee. Enquanto conversam, Jessie começa a revelar as fotos que tirou antes e Lee a elogia por isso. No dia seguinte, o grupo parte do acampamento e inicia sua jornada, chegando a uma pequena cidade que não parece estar ciente da guerra civil que está acontecendo em toda a América. O grupo segue em frente. Durante a viagem, são subitamente alvejados e rapidamente se abrigam. Saindo rapidamente do veículo e mantendo-se baixos, Joe fala com 2 soldados militares que contam sobre o franco-atirador na grande mansão que os estava mirando, mas eles conseguem finalmente neutralizar o atirador. Quando recomeçaram sua jornada, Lee assume a direção para que Joe possa descansar um pouco. De repente, Lee nota um carro seguindo em alta velocidade e imediatamente alerta os outros no carro.
Enquanto tentam controlar o medo, descobrem que os dois homens no outro carro eram jornalistas conhecidos de Hong Kong chamados Tony e Bohai. Tony decide trocar de veículo enquanto Lee ainda está dirigindo, e Jesse decide fazer o mesmo. Bohai parte com Jesse em seu carro, e o grupo fica preocupado quando não consegue mais ver o outro carro. Quando finalmente alcançam o carro, encontram no vazio estacionado à beira da estrada. Saindo do carro, procuram por Jesse e Bohai, vendo-os capturados por homens em trajes militares. O grupo também percebe que os membros da milícia estavam enterrando civis em uma vala comum e tinham certeza de que não queriam testemunhas. Quando Lee informa que precisam descer para falar com os homens, Sammy sugere fortemente contra, avisando que os homens violentos os matariam. Sem outra escolha, Lee, Joe e Tony descem para falar com os homens, esperando poder negociar. O líder da milícia se recusa a ouvir razões e executa Bohai primeiro, depois Tony por não ser americano. Quando o líder está prestes a atirar em Joe, Sammy aparece dirigindo seu carro de repente e o atropela, empurrando Jesse à vala comum. Rapidamente atirando do buraco, eles correm para o carro e fogem enquanto o soldado sobrevivente atira neles. Sammy diz que não consegue mais dirigir e eles percebem que ele foi baleado. Assim que percebem o que aconteceu, Joe e Lee rapidamente carregam Sammy para o banco de trás e começam a dirigir o carro em alta velocidade até uma base militar próxima, onde Sammy poderia receber ajuda. O grupo atravessa um incêndio na floresta e Sammy aproveita seus últimos momentos enquanto observa as chamas douradas. Quando finalmente chegam à base militar, Sammy já faleceu e o restante do grupo está tendo dificuldades para lidar com a perda. Joe desaba enquanto os oficiais militares trazem um caixão para enterrar Sammy. Enquanto Lee está sentada olhando para as imagens que tirou, quando finalmente volta para se juntar a Joe, ela o encontra em pé com outros dois repórteres, parecendo muito agitado. Com os olhos lacrimejantes, Joe diz a Lee que eles estão tarde demais para cobrir a história e que Sammy e seus outros amigos morreram em vão. Mesmo se sentindo abatida com a notícia, Lee decide verificar como Jess está e a encontra sentada sozinha à beira do lago. Sentando ao lado da jovem, Lee pergunta como ela está se sentindo e não fica surpresa ao ouvir que Jess está lutando para lidar com tudo o que passaram. As duas começam a falar sobre o amigo que perderam, e Lee explica que Sammy morreu de uma maneira relativamente boa, já que ele nunca quis desistir, mesmo em seus anos mais velhos. Depois de sentar-se quietamente por alguns momentos, Jess admite que nunca esteve com tanto medo antes e confessa que nunca se sentiu mais viva também. Algumas horas depois, Joe acorda ao som dos helicópteros chegando e observa enquanto o exército se move lentamente em direção a Washington. Quando ele chega ao carro, ele vê Lee limpando o sangue de Sammy do banco de trás do carro deles. O grupo parte com o pessoal militar e chega a Washington, que agora é uma zona de guerra total. Enquanto o combate continua, Lee parece ter sido mais afetada pela morte de Sammy do que esperava e está com medo de tudo. Enquanto Lee luta para funcionar, Jesse aproveita todas as oportunidades para tirar o maior número possível de fotos valiosas. Depois de uma corrida longa e aterrorizante pela cidade, o grupo militar, composto por Lee, Joe e Jesse, finalmente chega à Casa Branca. Enquanto se abrigam, o exército explode o muro que cerca a Casa Branca, matando os fanáticos restantes que protegiam o lugar. Enquanto ajuda Lee a se acalmar, Joe pergunta aos rivais jornalistas se eles sabiam que o presidente estava dentro. Os jornalistas explicam que os generais rendidos confirmaram que o presidente estava escondido na Casa Branca e que ele deveria ser executado imediatamente. Repentinamente, veículos de agentes secretos saem em alta velocidade da Casa Branca na esperança de escapar, mas são imediatamente metralhados pelas forças que os esperam, e quaisquer sobreviventes são executados rapidamente, e o grupo rapidamente entra enquanto segue os militares. Eles ouvem vozes vindo de uma das salas e encontram uma mulher que se apresenta como chefe do serviço secreto. Ela diz ao grupo militar, que a mantém sob a mira de suas armas, que deseja negociar uma passagem segura para o presidente porque ele quer se render. Os soldados atiram na agente e continuam dentro para encontrar o presidente. Imediatamente começam tiros quando a única proteção restante do presidente tenta lutar contra o grupo de soldados. Seguindo os soldados com confiança e capturando fotos memoráveis. Enquanto continuam avançando, Jesse se coloca na linha de fogo para tirar uma foto e Lee, vendo isso, a empurra para salvá-la, mas é baleada em vez disso. Sem emoção, Jesse se levanta e entra no salão oval, apenas olhando por um momento para Lee morta. Quando finalmente entram no salão oval, testemunham os soldados arrastando o presidente de trás de sua mesa. Justo quando estão prestes a executá-lo, Joe grita para que parem e pede ao presidente que lhe dê uma citação. Jesse entra e captura os momentos finais quando o presidente é executado.